E se o Ione Egg não sair? Você tem essa dúvida? A gente vai conversar sobre isso nessa aula. Nessa aula eu quero, além de te mostrar a potencialidade da medicina dos Ione Eggs, eu quero te mostrar também que talvez esse tipo de medo, esse tipo de preocupação pode estar vindo de algo muito mais profundo e que se você se propuser a olhar, pode te trazer muita cura e muita ressignificação das tuas dores. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Aqui na escola eu te entrego conhecimento prático e profundo para você colocar na construção da sua melhor versão, que aqui na escola eu chamo de mulher radiante. Se você ama o universo dos cristais, se você usa os Ione Eggs, deixa eu saber curtindo esse vídeo. Bom, vamos começar essa nossa aula com um simples exercício, tá? Nesse momento, minha deusa, eu peço que você olhe para esse Ione Egg. Essa aqui é uma obsidiana. Olhe para ela e, com estado de presença, observe o que você sente. Quais são os sentimentos, os pensamentos que, ao se conectar com a obsidiana, você tem. Se possível, escreva tudo que a obsidiana te trouxe. Coloque aí no seu caderno, coloque no pedaço de papel os pensamentos, sentimentos, mesmo que sejam aleatórios, mesmo que não sejam, na sua visão, algo importante. Anote tudo isso. Vai fazer sentido no final dessa aula. Eu quero começar falando com você, minha deusa, sobre algo que eu compartilho muito com as minhas seguidoras, que é a beleza dos Ione Eggs e a força dessa medicina. Os Ione Eggs, eu sempre digo que eles começam a trabalhar na regeneração do nosso feminino, na regeneração das nossas dores, dos nossos traumas, muito antes da gente começar a usar. Muito antes da gente comprar a nossa pedra, muito antes da gente começar a usar essa medicina, os Ione Eggs já começam a trabalhar. Eles já começam a reverberar a sua medicina na gente. E eu vou te dar um exemplo com algo que eu vivi para que você entenda isso. Quando, em 2019, eu utilizei a obsidiana, que foi inclusive essa pedra aqui, pela primeira vez, eu olhei para a obsidiana e eu comecei a ter alguns pensamentos, algumas sensações. Eu não tive aquele pensamento, meu Deus, e se não sair, mas eu tive outros pensamentos. Eu me conectei então com a obsidiana e eu comecei a pensar certas coisas. Quando eu fui desenvolvendo o trabalho com a obsidiana, eu percebi que aqueles pensamentos, aquelas sensações que eu tive quando eu olhei para a obsidiana, estavam, na verdade, espelhando sentimentos, pensamentos de um trauma que eu tinha, que inclusive eu trabalho até hoje. A obsidiana, então, naquele momento, ela funcionou como um espelho. Ela estava projetando sensações que estavam relacionadas com algo dentro de mim que eu precisava de cura. Os Ione Eggs, de uma forma geral, eles trabalham muito assim. Eles, quando a gente se conecta com eles, seja qual for, uma ametista, um quartzo rosa, um quartzo verde, eles já vão começar a espelhar para você aquilo que em você precisa de cura. Às vezes, esse espelhamento vem de uma parte luz sua, que você precisa intensificar, que você precisa expandir, e muitas vezes eles vão espelhar coisas do seu lado sombra que precisam ser ressignificados, que precisam ser trabalhados, curados, às vezes aspectos sombras que você precisa resgatar em si, qualidades, talentos. Os Ione Eggs, de uma forma geral, eles trabalham isso, eles espelham, antes da gente começar a usar, aquilo que a gente precisa observar, que precisa olhar. Como foi o caso que eu falei para vocês da obsidiana. A obsidiana, né, além dela ter isso mais
profundo, porque ela é o espelho da alma, ela tem esse poder de espelhar, de intensificar essa projeção. Os Ionia Eggs trabalham muito isso. Então eu senti que antes de eu usar a obsidiana, ela já estava atuando no meu campo, me mostrando que havia chegado o momento de eu trabalhar aquele trauma e as consequências que eu tinha na minha vida a partir daquele trauma. Então eu quero que você entenda com essa introdução que se você olha para um Ionia Egg, você tem curiosidade, você tem vontade de experimentar, de ser iniciada nessa medicina, mas talvez você possa estar travada, ou talvez você até tenha tentado usar, mas fica com receio, meu Deus, e se não sair? Na verdade, a questão não é o Ionia Egg. Na verdade, a questão é esse espelhamento e essa sensação que o Ionia Egg está te trazendo. Geralmente, tá? Quando eu faço as minhas iniciações, quando eu vou olhar para a vida dessa mulher que ela tá com esse medo, né, de colocar o Ionia Egg e não sair, geralmente, tá? Isso aqui é no geral, são mulheres muito controladoras. São mulheres que pelo histórico de vida delas, por tudo que elas passaram, por tudo que elas internalizaram na vida dela, por tudo que elas herdaram da família, das crenças, são mulheres que precisam sentir que estão no controle de tudo. São mulheres que querem controlar até o que não cabe a elas controlar. São mulheres que precisam, né, estar no controle, tudo tem que ser do jeito delas. E aí vem a medicina dos Ionia Eggs para fazer com que você entenda que existem coisas que a gente precisa e pode controlar e outras não. Existem coisas que a gente precisa relaxar. E muitas vezes, eu já acompanhei casos assim, de mulheres que usaram o Ionia Egg, foram tirar, né, na manhã seguinte ou depois de algumas horas e o Ionia Egg não saía por jeito nenhum. E o desespero começou, meu Deus, o que vai ser de mim se eu parar, né, no hospital com esse Ionia Egg entalado? E isso são traumas, são crenças que o Ionia Egg está trabalhando em você, para você trazer novamente para a tua vida a fluidez, para você entrar em contato com esse desespero que você sente, né, quando o Ionia Egg não sai na hora que você quer, para você trabalhar esse desprendimento, para você trabalhar esse autocontrole, para você ter consciência sobre o seu próprio corpo. Olha quantas questões o Ionia Egg não vai trabalhando. E pode ser que nesse momento, quando você tenta tirar o Ionia Egg e ele não sai, memórias apareçam na sua mente, você se lembre de traumas, você se lembre de dores, e isso tudo os Ionia Eggs estão ali trabalhando com você. E é incrível, porque muitas vezes, e isso é legal, né, de você ter o acompanhamento de uma terapeuta nessa jornada, porque muitas vezes a cliente vai tirar o Ionia Egg, o Ionia Egg ele não sai naquele momento, e ela me manda um áudio, né, me manda ali alguma mensagem dizendo que o Ionia Egg não... Eita, deixa eu arrumar aqui. Que o Ionia Egg não tá saindo. E é engraçado porque só nesse movimento da mulher tomar consciência do que está acontecendo, dela às vezes me mandar um áudio falando do desespero, que está preocupada porque o Ionia Egg não está saindo, só dela entrar em contato com essas emoções que o Ionia Egg está trazendo, o Ionia Egg sai. É incrível, isso aconteceu já várias e várias vezes. Então, se você, minha deusa, quer usar o Ionia Egg e está com esse medo, comece a observar o que está na origem desse medo. E observe aí o que você colocou quando eu te mostrei a obsidiana lá no começo dessa aula. O que a obsidiana, nesse caso, pode ter reverberado aí em você? Você sentiu uma alegria, uma curiosidade? Será que talvez você não precise expandir mais isso na sua vida? Ou te deu um medo, te deu uma estranheza, te deu uma raiva, uma repulsa? A questão não é o Ionia Egg.
A questão é o que ele ressoou aí em você. E vamos fechar com chave de ouro essa aula, trazendo uma mensagem que está no oráculo da deusa, que eu acho que trabalha muito essa questão de você ter esse medo de não sair, esse medo de talvez ficar com o Yin Yang por tempo demais. O Yin Yang, muitas vezes, ele trabalha as feridas do nosso feminino que querem estar no controle. O feminino, ele é muito fluido. O feminino, ele precisa fluir, assim como as águas. As águas, elas precisam, né, de movimento, elas precisam se entregar. Se tem um obstáculo, eu não vou ficar ali presa tentando controlar aquele obstáculo, eu vou dar a volta, ou eu vou intensificar o meu movimento para passar por cima. Nós temos muito essa ferida do feminino, essa falta de flexibilidade, esse enrijecimento, e muitas vezes o Yin Yang quer trazer novamente para você essa fluidez que você esqueceu que o seu feminino tem. E eu vou então trazer para você uma mensagem do oráculo da deusa, que é a mensagem da deusa Iemanjá. Você conhece ela? Tem uma mensagem linda que eu acho que, se você tem esse medo, vai ressoar muito aí com você. Esteja, né, conectada com a mensagem da entrega. Venha com as suas preocupações, venha com os seus lamentos, venha quando a vida é alegre, venha quando a vida a massacra, venha quando assumir responsabilidades, venha quando quiser abraçar o mundo com as mãos, venha quando estiver esgotada, venha quando buscar renovação. Tudo o que pedirei quando você vier é que se entregue a mim, Mãe Oceano. O meu útero aquático espera para acolhê-la, deixá-la nascer outra vez, quando você se render e entregar. Eu nem ouso, né, falar mais nada depois dessa mensagem tão linda de entrega. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a trazer mais consciência de que não é o medo de não sair, é o que esse medo representa na tua vida. Se você quer começar a usar a medicina dos Yin Yangs, se você quer uma terapeuta para te acompanhar nesse processo, se você quer passar pela minha iniciação individual, eu vou deixar aqui no box de informações o link para você saber mais. Minha deusa, eu te vejo no próximo vídeo.